Você cumpre ou destrói? Que perguntinha, não é? Pois é. Você tem conhecimento do que tem que ser feito, mas o que você faz a respeito? Você dificulta o que você tem que cumprir ou você cumpre aquilo que tem que ser feito? Ou você tem responsabilidade ou você tem desânimo. E eu pergunto, qual dos dois vai fazer você mudar? O desânimo ou a responsabilidade? Bem, é isso que vamos abordar aqui no programa. A Bíblia fala o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Veja que o Senhor Jesus veio aqui na terra para cumprir. Ele não veio para falar mal dos profetas e dizer que foi muito difícil, que é muito difícil. O Senhor Jesus sabia o que foi dito pelos profetas, o que estava escrito na lei, e ele veio para cumprir. Em corpo, em carne e osso, ou seja, com as mesmas limitações, podemos dizer assim, que nós temos. Mas ele definiu que ele veio para cumprir. Talvez você, ouvinte, sempre ouve as pessoas falarem, ou até mesmo você falar, que a vida está muito difícil, que tudo tem sido difícil para você. Na verdade, vamos falar sério. Na verdade, a responsabilidade traz o peso de você ultrapassar a dificuldade. É isso que faz a responsabilidade. E quem tem juízo, cumpre. Quem não tem juízo, reclama, murmura, queixa-se de tudo e de todos. E você já sabe, você tem consciência disso, mas nem sempre você repara nisso, que o desânimo não resolve. As palavras negativas não resolvem, mas a sua responsabilidade. Os seus olhos estão nas dificuldades ou os seus olhos estão na sua responsabilidade? Porque uma coisa é você dizer que é difícil e outra coisa é você dizer assim, é difícil, mas eu vou cumprir. Eu vou fazer acontecer. Porque eu não vou deixar que essa dificuldade pare o que eu tenho que fazer. Vou aprender. Qual o problema é aprender? E o Senhor Jesus disse o seguinte, porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, a palavra que Deus pronunciou não vai passar. Ela vai se cumprir. Tudo pode passar. As pessoas podem dizer 1001 coisa, mas a palavra de Deus se cumpre. Sendo elas boas ou más, sendo elas ingratas ou gratas, a palavra de Deus vai se cumprir. Ou seja, ele não muda. E isso diz o que para mim e para você? Que pode haver dificuldade, pode ter maldade, mas o que você tem que fazer, você faz. Você tem que fazer. Bem, sobre isso nós abordamos aqui no programa e eu quero aproveitar esse momento do programa para você pensar tudo que você tem feito da sua vida. Será que você tem murmurado
desanimado, você tem alimentado desânimo na sua vida. Não é Deus nem o diabo que faz com que você fale o que fala. Não. Tem dificuldades, tanto para Deus, porque Deus vê você se entregando ao vício, você se entregando aos problemas, e Ele olha para você e diz: depende de você vir até mim. O que você não pode fazer, vem até mim. Em vez de você ficar murmurando, pare de cometer os mesmos erros. Olha para frente, busque em mim, use a sua fé. É isso que Deus espera de você, ouvinte. Não fique você tardando, sabe, remancheando a sua vida. Faça o que você tem que fazer. A vida é você que decide traçar. Você traça a sua vida de acordo com o que você olha. Você olha para o desânimo ou a responsabilidade? Quem é responsável, quem tem juízo, cumpre com o que tem que ser feito. Ainda que seja difícil, mas cumpre. Ou seja, o cumprir, a responsabilidade, o juízo, sou eu que decido fazer. Ninguém pode decidir por mim. Ninguém pode decidir por você. Ouça, o Senhor Jesus diz assim: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Quer dizer que então, no reino dos céus, terá aqueles que vão ser pequenos e aqueles que serão grandes. E tudo depende do cuidado, do juízo, da responsabilidade que nós colocamos sobre nós, sobre aquilo que nós devemos cumprir. Os mandamentos de Deus devem estar no seu foco, não apenas para saber, para tomar conhecimento, para falar para outros, mas para cumprir. E é tão interessante isso, porque o Senhor Jesus me tem mostrado isso para mim. Quando a gente olha para a gente, quando a gente está se observando, quando a gente faz uma avaliação do que está escrito e do que nós estamos fazendo com a nossa vida, então há um raciocínio, há uma direção, existe uma luz do que está errado e daquilo que temos que fazer. Obviamente que aquilo que nós temos que fazer não está sendo natural. Inclusive, eu vou ter que exercitar a fé. Mas aí entra a decisão de cada pessoa. Ou eu me entrego às dificuldades, ao desânimo, à irresponsabilidade de colocar o dever nas pessoas ou na dificuldade, porque tem muita gente que pensa que as dificuldades têm que mudar. Mas não. Quem tem que mudar sou eu, é você. Não pense você que você vai desenvolver a sua vida colocando a responsabilidade nos outros. Você tem que se observar. Você tem que ver o que você tem dito, o que você tem alimentado, os pensamentos que você tem nutrido dentro de você. E você tem que comparar com o que é certo, o que Deus quer de você. Porque quando existe falta de paz, é porque você está fazendo errado. Você não obedeceu. Sabe quando aquela pessoa está tentando se desculpar, falando dos seus motivos, do porquê não está fazendo o que faz? É porque ela está querendo se convencer que está certo, quando a sua consciência está apontando que está errado. Ouvinte,
Você tem responsabilidade. Eu tenho responsabilidade. E a responsabilidade tem as suas dificuldades. E você e eu temos que ultrapassar essas dificuldades. Depende de nós. Bem, ouvinte, você vai fazer o quê com o que você ouviu? Vai falar que foi muito boa a palavra ou você vai cumprir?